Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 4 do terceiro ano do ensino médio, semanas 1 e 2. Então, se no PET 3 nós estudamos eletricidade, agora no PET 4 nós vamos estudar magnetismo. E aí ele começa explicando sobre os ímãs, o que é importante da gente compreender, né? Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Quando nós aproximamos dois ímãs, e eles têm polaridades diferentes, eles se atraem. Se eles têm polaridades iguais, eles se repelem, ou seja, eles se afastam. Então, isso é importante compreender. Se eu pego um ímã e quebro ele na metade, cada uma das minhas metades terão dois polos. Se eu faço isso de novo e de novo, cada um dos pedacinhos vai ter dois polos, porque na configuração ali dos átomos, dos elétrons, se modifica quando eu quebro ele na metade e se reorganiza. Então, não existe eu quebrar um ímã no meio e ficar só com o norte de um lado e o sul do outro. Beleza? Se eu cortar assim também na horizontal, veja, eu vou ter dois ímãs também com polos norte e sul. Ele vai falar um pouco da bússola. Então, a bússola é quando nós temos uma agulha imantada que vai apontar para o norte. A gente vai ver isso também mais na semana 2, que ela vai alinhar com o campo magnético do planeta Terra. Assim, a grosso modo, a gente poderia dizer que, a partir do interior do planeta Terra, com todos os seus metais ali em forma líquida e tudo mais, ela é um ímã gigante, que tem seus polos norte e sul também nas extremidades ali do planeta. Isso vai gerar um campo magnético, a gente vai ver ali, e a bússola ela vai se alinhar com esse campo, e aí você tem a demarcação nela para sempre saber aonde está o norte. Então, isso foi muito útil desde os períodos lá das grandes navegações até hoje, com pessoas que adentram matas fechadas, outros espaços que a gente pode ficar desnorteado. Outro ponto importante, a bússola ela pode ser desimantada, ela para de funcionar, mas se ela estiver imantada direitinho, a vantagem dela é que ela não precisa de estar ligada a uma bateria, uma pilha, nada assim, né? Ela não precisa de energia elétrica para funcionar. Ao contrário, por exemplo, de um aparelho de GPS, ele te dá as localizações com muita precisão, com muita qualidade, porém, se não tiver uma fonte de energia elétrica, ele simplesmente para de funcionar. Vai falar um pouco também que as substâncias magnéticas e não magnéticas, né? Então, bom, se eu pegar um ímã e chegar perto da geladeira, vai ficar atraído, o ímã pelo material da geladeira, que é um metal. Se eu pegar um ímã e colocar num pedaço de madeira, o ímã vai cair, ele não vai ficar grudado ali, não vai ter uma força de atração. Isso é algo que a gente vê no nosso dia a dia, As perguntas são relativamente simples, e é pequeno também, são só 3 questões. Lembrando que também eu não vou dar a resposta das questões, eu vou só comentar a ideia delas. É importante que vocês façam, que vocês pensem, que vocês tentem, porque é assim que se dá o aprendizado. Então, nessa primeira aqui, você tem este ímã, com os polos norte e sul. Ela é dividida em 3 pedaços, como mostra na figura 2, e você coloca esses 2 pedacinhos um do lado do outro. Então, olha só, eu tenho norte e sul aqui. Cortei esse pedacinho. Eu vou ter aqui em cima um norte e embaixo dele um sul. Aqui um norte, um sul. Então, quando eu coloco aqui o norte e o sul estão um do lado do outro, o que vai fazer, os 2 nortes do lado, os 2 sus do lado, faria com que ele se repelisse. Se tiver o sul e o sul e o norte, aí eles vão se atrair. Então lembra que quando eu quebro ele na metade, olha, por exemplo, o azul sul, o vermelho norte. Quando eu parto ele na metade, a parte que era, que no caso da esquerda, que já era o norte,
permanece como norte, tá vendo? Eu quebro de novo, esquerda, norte, quebro de novo, esquerda fica para o norte. Então, olha aqui, o norte está na parte de cima, eu quebro, o norte fica em cima aqui e o norte fica em cima aqui. Então, onde está minha letra B é norte, onde está minha letra N é norte também. Isso vai ajudar vocês aí a resolver a questão. Na 2, né? Então a gente tem esses carrinhos num trilho que não se encostam, né, como está aqui na figura. É acoplado um ímã de tal forma que um dos seus polos fica exposto para fora do carrinho, igual está aqui na figura. Considerando que as polaridades externas dos ímãs norte e sul dos carrinhos são representados por números, conforme o esquema a seguir, assinale a alternativa que representa a ordem correta que os carrinhos foram organizados no trilho, de tal forma que nenhum encoste no outro, ou seja, a parte sul aqui tem que estar no próximo carrinho, quando eu coloquei ele na frente, também sul, ou norte com norte, porque eles não se encostam. Então, o que você tem que olhar aqui? Por exemplo, o 1. Este 1 aqui, ele só pode estar perto do 6, senão eles não vão se encostar. O 2 pode estar perto do 3, do 4 ou do 5, que aí vai se repelir. O 3 e 4 não pode estar perto do 5. Então, olha a configuração de tal forma que nunca fique um norte com um sul juntos, ou norte-norte ou sul-sul. Então, isso que é importante que aconteça. Então, você vai olhando, ó, 1, 2, então, norte-sul, 4, sul, 3, sul, 6, norte, 5, sul. Aí você vai olhando. Se deu norte e sul um do lado do outro, está errado. E o último aqui, né? Você coloca um ímã perto de uma bilha de aço. E o que vai acontecer com esse pedacinho de metal aqui? Bom, o aço, ele é uma substância magnética, né? Ele é atraído por um ímã. E aí, ele vai ser atraído, veja que o pedaço de metal ele não tem um polo norte e sul, ele é só um pedaço de metal que vai ser atraído. Então, não tem aquele esquema de atração e repelir, porque ele não tem polaridades, né? Então, quando você se aproximar, tanto do polo norte quanto do sul, se ele é uma substância magnética, a gente sabe que ele vai ser atraído. Então, responda aqui o que realmente diz isso. Bom, vamos para a semana 2, vai continuar dentro desse tema. Agora ele vai falar um pouco de campo magnético, né? Então, todo ímã, a gente pode representar o campo magnético dele como sendo essas setinhas, sempre, tá, pessoal? Sai do polo norte e adentra o polo sul, fazendo então esses formatos de linha aqui. Se eu coloco um objeto ferromagnético ou um outro ímã, de forma que ele esteja em contato com essas linhas, vai haver a atração, ou vai repelir o que seja. Se eu coloco fora do campo, não tem atração, nem repelir, nem nada. Então, o campo diz da distância de atuação deste ímã. Essa figura 3, ela é interessante, né? Porque você coloca um ímã assim, por debaixo de um papel e coloca limalhas de ferro, você vê que as limalhas se organizam certinho no formato do campo magnético desse ímã, né? Fica bem interessante de ver. E os campos magnéticos, né, quando a gente está falando de dois ímãs assim, um do lado do outro, eles vão fazer como está mostrando aqui nessa linha, né? Não vai ser fazendo essas curvinhas como é de um ímã com ele mesmo. Vai ser assim, a princípio, não, por que eu estou estudando isso? A gente vai ver que determinados equipamentos, como até a impressora, a tinta, funciona a partir desses princípios de campos magnéticos alinhados, uniformes, e aí as partículas aqui dentro vão se movimentando. Então isso tem uma utilidade prática, tá?
em vários equipamentos que a gente usa, que vão aproveitar desses campos magnéticos aqui, que a gente vai organizá-los dessa forma. Lembrando, sempre saindo do norte em sentido ao sul. Como já começamos a falar na 1, né, a Terra se comporta como um grande ímã, tendo aí seus polos norte e sul magnéticos. O que é importante? O polo magnético sul fica no norte geográfico e o polo magnético norte fica no sul geográfico, tá vendo? O norte aqui, ó, pertinho da ponta da África, e o sul aqui na Europa. Aqui é o norte do planeta, aqui é o sul do planeta, mas o polo magnético é o oposto do geográfico. Então, quando a bússola está apontando para o norte geográfico, ela está apontando para o sul magnético. Outra coisa também, não é exatamente em cima o polos geográficos e magnéticos, tem uma diferençazinha, mas que na bússola, quando você traça as linhas, você leva isso em consideração. Tá? Ímãs permanentes e transitórios, outra coisa importante também, né? Tem esses ímãs, como da geladeira, que são ímãs permanentes. E tem, por exemplo, se você pega um prego, fica passando o ímã por ele, os átomos desse prego vão se alinhar e por um período de tempo ele vai se comportar como se fosse um ímã também. Outra coisa que acontece são os eletroímãs, são ímãs que só têm esse comportamento quando estão passando por ele corrente elétrica. Então, aqui também esses nomezinhos, né, que é importante saber de tipo de comportamento do material perante um campo magnético. Então, os ferromagnéticos, né, são aqueles que são, né, eles se orientam facilmente, né, como a gente já viu ali. E tem esse paramagnética, eles não se orientam facilmente, é pouco intenso, né, como platina, plástico, madeira. E tem esses que chamamos de dimagnéticas. Eles são, olha que interessante, contrários, né, ao vetor de indução. Portanto, repelidas pelo ímã que criou o campo magnético. Então, alguns materiais muito específicos, em vez de serem atraídos, eles vão ser repelidos. Bom, os nomes meio difíceis, mas em gerais na prova não te pede para decorar esses nomes. É só saber que tem esses comportamentos dos materiais. Bom, são também só 3 questões, né? Muito difícil não. Acabamos de comentar isso daqui, da Terra, dos polos magnéticos e geográficos, então, como que a gente falou no vídeo. Vocês conseguem responder aqui facilmente. Aqui você tem 3 barras, e aí ele te fala o que acontece com cada uma. E aí você tem que me falar se elas são ferro ou são ímãs, a partir do que aconteceu. Veja que se eu tenho algo repelindo, é porque eu tenho duas polaridades iguais, então tem que ser 2 ímãs, tá? Já um material como ferro, ele só vai ser atraído, independente da polaridade que você está usando para fazer isso. Então aqui é quase um jogo de lógica, né? Mas eu já dei essa dica, ó. Se D e E estão se repelindo, é porque eles são ímãs. Tá? Vocês respondem aí. E a 3 por que a bússola ajuda a orientar? Porque existe no planeta Terra o que? A gente acabou de ver aqui também, eu expliquei o que faz a bússola funcionar, então isso daqui vocês vão responder facilmente. Bom, tá bem tranquilo essas 2 semanas, né? Curtinhas as questões, sem muitas contas. Vou gravar vídeos das outras semanas também. Estou gravando vídeo também dos outros anos do ensino médio. Então é importante se inscrever no canal para sempre que tiver novidade você já é avisado automaticamente. Se você for aluno de uma das escolas que eu dou aula e ainda ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, que eu tiro suas dúvidas em específico. Mas é muito importante que vocês leiam toda a apostila, tentem fazer as questões e, se depois disso ficou com dúvida, me procure. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima.